No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você ligado na TV Brasil Central. Estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E no programa de hoje, as notícias do dia a dia ficam de fora e a gente vai tratar de uma notícia que tem muito tempo, que tem dezenas de anos, né, centenas de anos, e que deveria sim ocupar, esta sim, as nossas manchetes no dia a dia. A palavra de Deus. Estamos na Sexta-feira Santa e é uma ocasião mais do que oportuna para que a gente coloque em discussão exatamente as palavras de Deus através de Cristo e saber de que maneira essas palavras ecoam ainda nos dias de hoje. A gente recebe aqui, gostaria de receber mais representantes de segmentos religiosos, mas é impossível, né, pelo tamanho da mesa e do estúdio, mas também pela duração do programa. É uma hora, é um tempo bastante longo, mas bastante curto ao mesmo tempo para a gente discutir uma questão tão essencial e tão rica como esta. Por isso, a gente recebe aqui 3 representantes de religiões distintas. Eu começo apresentando, mulheres primeiro, eu começo apresentando a professora Eusita Melo Quinta, ela que é a coordenadora de estudos e cursos da Federação Espírita de Goiás. Tudo bem, professora? Tudo bem, Paulo. Boa noite, JBC. Nós agradecemos o convite e que Deus nos abençoe a todos para que a gente possa conversar, porque é muito importante nós falarmos sobre Jesus para os cristãos. Verdade. Também convidado no programa de hoje, eu recebo pela primeira vez também, a professora já havia tido a oportunidade de entrevistar e fico feliz em revê-la. Obrigada. Pela primeira vez vindo ao programa, ele que é pároco da paróquia São Nicolau de Goiânia e também da igreja São João Batista da cidade de Ipameri. É um argentino, né? Padre Rafael Javier Miguel Magu, Padre Rafael Magu. Tudo bem, Padre? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E também muito feliz de estar com vocês neste dia tão especial e tão caro para todos os cristãos, dia em que nosso Senhor Jesus Cristo está sendo comemorado, lembrado em la Santa Cruz, sendo Ele o centro de nossa vida. Y la Semana Santa, como todos nós sabemos, es justamente junto a la Páscoa de Resurrección, es la festividad más importante do cristianismo, porque justamente nos da un sentido de trascendencia. La Páscoa es eso, el sentido trascendente do homem, que o homem não está só hoje para comer, disfrutar, viver, sino também pensar no dia depois, no dia da Santa Ressurreição. Verdade, verdade. Também completando a nossa mesa, ele que é teólogo, é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Reginaldo Cruz. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui, principalmente para conversarmos a respeito da morte e ressurreição de Jesus, do ponto de vista bíblico, teológico e histórico, né? Essas são as duas principais temáticas do cristianismo. Verdade. Morte e ressurreição do nosso Senhor. E o sentido prático disso tudo também, né? Sentido prático para a atualidade. A gente vai às ruas daqui a pouco para saber como a população, né, entende a Semana Santa, né? Que sentido faz para a população nos dias de hoje, que sentido fazem, né, essas comemorações para as pessoas nos dias de hoje. O Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, Jornal Brasil Central, uma edição especial hoje, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e a gente começa para iniciar essa discussão nossa aqui no estúdio. Primeiro a gente vai às ruas de Goiânia para saber o sentido que as pessoas entendem que há dentro das celebrações da Semana Santa. O que é a Semana Santa para as pessoas que foram ouvidas pela nossa reportagem? Veja só. A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas os goianienses sabem o verdadeiro significado da Semana Santa? Semana Santa é o dia de pessoal
comemorar a Páscoa, né? É muita fé em Deus, né? Confiar que só Ele é o Pai, o Criador. É lembrar o que Deus fez para nós. Ele veio para nos libertar. Significa a festa do povo de Israel, os judeus, comemorando a saída do Egito. A semana religiosa, né? E que a gente tem aí a morte e a ressurreição de Cristo. É um momento para a gente refletir muito sobre Deus, sobre tudo que está acontecendo, família. Durante a Semana Santa, tem gente que deixa de fazer certas coisas, como, por exemplo, comer carne vermelha. São as conhecidas penitências. Eu não como carne. Só quinta-feira, quinta e sexta, né? Fica sem comer, né? Faz jejum, reza bastante. Eu fiz uma penitência de não fazer a unha, por exemplo, e doar esse valor para uma pessoa necessitada. Então, no meu costume antigo ainda, não como carne na Semana Santa, nem quarta-feira, nem sexta da Quaresma. Para os mais antigos, a cada ano que passa, a verdadeira tradição diminui. Acabou, não existe mais isso. Só quem guarda mesmo essas coisas assim é só as pessoas mais antigas, porque hoje em dia ninguém olha isso mais. A gente às vezes fala, né? Mas não pode também falar com eles que tem que fazer isso, porque cada um, né, faz as coisas do jeito que vê que pode. O pessoal não pensa mais em Deus, ninguém. Aí o pessoal só quer saber de fazer coisa errada. Padre Rafael, gostaria de começar pelo senhor, né? Como é que o senhor avalia essas manifestações que vêm das ruas? Bueno, en realidad eu acho que o tema central aquí es que la dimensión popular y la dimensión teológica, ¿sí? Claro. En la dimensión popular nós podemos ver como povo simple, con su simplicidad, expresa una religiosidad popular. Ese gesto de esa mujer que tal vez puede ser visto como algo tan simple, de no ocuparse de las uñas de ella en esa semana, tal vez alguien dice, olha, qué simplicidad. Mas eu acho que também, muitas vezes, na simplicidade está o gesto. E hoje as pessoas precisam de gestos para lembrar-se de algo. Neste caso, a essa pessoa lhe sirve isso, tudo bem. O importante é que lhe lembre que o importante não está nesse só gesto do corpo, sino que ela avance mais, mergulhe mais e se pergunte no sentido de seu espírito neste dia. O sea, ¿cómo está ella experimentando esa Semana Santa de acuerdo al sentido espiritual? ¿Cómo vivencia? Pero, por ejemplo, ella faló en un gesto concreto. Ella no solo no se hizo la uña, sino que era para ayudar a alguien necesitado. Yo acho que nos, como el jejum mismo, que alguien también faló, el jejum no es un fin nosso. El jejum es un medio para lembrarnos que nós temos que estar mais perto de Deus e de nosso irmão. Que, em definitiva, Jesus morreu e ressuscitou por nós, pelas pessoas. Então, este é um momento oportuno para pensar onde está a dignidade humana. As pessoas somos o que realmente Deus quer que somos, ou sejamos, ou somos simplesmente um número nesta sociedade, ou somos um objeto nesta sociedade. Então, temos que aproveitar o sentido transcendental da pessoa. A pessoa tem uma missão nesta terra. E a missão é estar e viver em comunidade, estar mais perto de Deus, mais perto dos irmãos, ajudar os mais necessitados. Eu acho que hoje o Papa Francisco deixou uma mensagem muito bonita que falou: a ressurreição não é um happy end em um filme. Ou seja, não é como muitas vezes alguém lo vê. É justamente a manifestação de Cristo em um momento de dificuldade nossa. Quando nós nos sentimos como Cristo na cruz, com dificuldades, temos que lembrar que depois dessas dificuldades temos a luz da ressurreição. Quem de nós não está passando por alguma dificuldade hoje? Então, temos que lembrar-nos de esse Cristo, hoje, que sofreu, que morreu, mas não ficou na cruz.
ele ressuscitou. O senhor for o Papa Francisco, o senhor conviveu com o Papa? Sim. Lá na Argentina, em Buenos Aires. Eu convivi com ele em uma comissão ecumênica, que justamente trabalhamos em Buenos Aires 3 anos. Se chama SEICA, Comissão Ecumênica de Igreja Cristiana na Argentina. E justamente o que nós estamos vendo de ele é real. Ele é uma pessoa que é muito humana. E o que ele mais prega é não ao relativismo. Não todo vale. Há que voltar a colocar o homem no centro da criação, como Deus nos colocou a nós. Essas primeiras manifestações do Papa não foram surpresa para o senhor, então? Porque ele confessou tudo, inclusive os pecados dele. Sim. Coisa que a gente nunca havia visto em algum Papa. Realmente, o que mais lo caracteriza a este Papa é que justamente, bueno, nós como somos latino-americanos, lo vemos ainda até natural muitas coisas. Para um europeu muito mais difícil. Mas ele justamente está perto das pessoas. Ele, por exemplo, dizia, e eu lembro dele, quando você dá algo para alguém, a um pobre, a um necessitado, não só você lhe dá, sino também você lhe aperta a mão. Que a outra pessoa sinta o calor humano, que você ama ele, que você gosta dele, que você não lhe está dando algo a mais de você, que você lhe está dando parte de você. E isso a outra pessoa percebe. Tá bem, o Papa é torcedor do São Lourenço. O senhor me parece ser torcedor do Boca? Não, de River Plate. De River, do River. Mas ninguém é perfeito, não? O senhor ia a estádio também, não? Também. Torcia como gosto. Papa? Não, eu não ia com o Papa, justamente, porque o Papa é de São Lourenço e eu sou de River. Pois é, mas torcia como Papa, né? Claro. Como? Sim, a exemplo sim, do Papa, sim. o senhor também. Eu acho que futebol... O religioso tem que perder, na sua opinião, essa aura de intocável, tanto quanto o Papa procura fazer no cargo dele? Eu acho que o melhor exemplo é Jesus. Jesus se fez humano para fazer-nos divinos. Então, nós temos que ser humanos, envolver-nos com as coisas do povo, com as necessidades do povo, com a alegria do povo, com as paixões do povo, ocupando nosso lugar, ¿sí? Porque se uno vai a um estádio de futebol, não é só para gritar, fazer erros, sino também para compartilhar algo. Se nós lo fazemos desde lo humano, nós podemos depois chegar a lo divino. Por isso, todas as coisas humanas que Jesus fez, Jesus tuvo fome, Jesus tuvo sede, Jesus sofreu, foi humano como nós, mas o melhor exemplo é a ressurreição de Lázaro, que justamente nossa Semana Santa começa com o sábado de Lázaro, o dia anterior ao Domingo de Ramos. Por quê? Porque Jesus se comovió, diz o Santo Evangelho de São João. Jesus chorou quando viu a seu amigo Lázaro, mas Jesus lo ressuscitou. E aí vemos a luta humana e divina nossa, de toda a nossa vida. Lo humano nos tiende a tal coisa, lo divino a outra. E essa é a luta, eu acho que o equilíbrio justo que nós temos que procurar em nossa vida. Encontrar o equilíbrio entre o humano e o divino, não? Pois é, mas para que o religioso, o católico em especial, seja considerado por algumas pessoas mais próximo delas, né, mais humano ainda, seria preciso acabar com o celibato. O senhor acredita nisso ou concorda com isso? Eu sou sacerdote casado, sim? Sim, nossa igreja ortodoxa é opcional. Por que começo explicando isto? Porque desde término bíblico, inclusive, lo más original es que uno sea auténtico y que sea opcional. No hay que acabar con una cosa para comenzar otra o destruir una para comenzar otra. Lo importante es que seamos auténticos, aquellas personas que tengan la vocación auténtica de vivir con Jesús su vida celibatariamente, perfeito, parabéns, porque es un camino de perfección. El otro camino de perfección también es servir como sacerdote con familia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, dice la Biblia, que el que va a presidir la comunidad tiene que tener una mujer, una esposa. O sea, es claro, desde la Biblia, que ha aceptado el tema de el sacerdote casado, ¿no? O el que preside la comunidad.
el tema para mí es como también dice 1 Corintios 7, el que pueda servir de un jeito que sirva. Lo importante no escandalizar a ninguém, ¿sí? Y que seamos auténticos. Temos sacerdotes celibatarios y temos el caso del Papa, que es una persona que ya y dio su vida y está dando, o como otros tantos sacerdotes, aquí en Goiânia, celibatarios que dan su vida y están comprometidos con el pueblo. El Señor me faló la semana pasada, estaba el Padre Luis, por ejemplo, aquí con el Señor. O Padre Luis es un ejemplo vivo. Yo tengo otro amigo, Padre José Ailo, que son personas celibatarias que dan su vida por seu rebaño, como buen pastor. Como también tenemos otros que no son ejemplos, mas lo importante es ser autênticos. É isso. Só lembrando, o Padre Luiz esteve no programa de ontem. Professora Eusita, né, gostaria de ouvir a senhora também sobre aquelas manifestações que a gente colheu nas ruas aqui de Goiânia sobre o significado da Semana Santa. Para a senhora, a Semana Santa tem alguma coisa a ver com aquilo que a senhora ouviu nas ruas? Olha, em termos doutrinários, falando em doutrina espírita, nós não temos o culto à Semana Santa como assim a nenhuma data especial, mas há um respeito profundo. Por quê? Porque é uma tradição judaico-cristã. Sim. Nós sabemos que, voltando no tempo, o pastor que é teólogo sabe melhor do que eu, o padre também, que é uma comemoração da fuga dos judeus do Egito voltando para a Terra Prometida. Depois das pragas. E depois das pragas. Então, o que acontece aí? Faz-se uma nova aliança com as tábuas da lei, os israelitas passam a cumprir aqueles mandamentos como uma forma de interação entre a humanidade e a transcendência, porque, na verdade, são regras que nos levam a isso, e as pessoas que hoje na rua fazem essa manifestação estão seguindo as tradições antigas, porque hoje parece que nós estamos distantes disso. Agora, isso é bom ou é ruim? É bom a religiosidade, é bom seguir as tradições. Então, quando se faz jejum, não somente pelo jejum em si, é bom para a saúde, mas que seja também um jejum de fofoca, um jejum de palavras malsãs, um jejum de arrivismo, de ódios. Isso é muito interessante. Porque Jesus, jejum permanente, um jejum permanente daquilo que não nos faz bem, porque diz Jesus que o que faz mal ao homem não é o que entra, é o que sai pela boca. Então é um momento de nós, como religiosos, em nossas facções, relembrarmos isso, a moral do Cristo. Porque o que veio fazer Jesus? Trazer a lei do amor. E ele é o herói dos túmulos vazios. Quando ele traz Lázaro novamente à vida, quando ele volta a contactar com os seus discípulos, aparecendo primeiro para Maria Madalena, dando continuidade ao seu evangelho de amor. Então eu acho super interessante. Uma pessoa, como o padre bem lembrou, que deixa de fazer as unhas, não é uma coisa tão simples. A pessoa está renunciando a alguma coisa do ego dela que para ela é importante, mas o mais importante também eu vi como o senhor viu. Aquilo ali, o dinheiro que ela iria gastar fazendo as unhas, ela iria doar para alguém. Então, quer dizer, por menor que fosse, por menor que fosse, é o óbolo da viúva, é o óbolo de alguém com dificuldades, mas é de coração. Então, eu acho que isso, por aí, é sermos cristãos, é termos essa irmandade, esse reconhecimento do próximo como aquele com o qual nós devemos conviver, porque é isso que é importante, por isso que nós estamos aqui, né? Penso assim. Tá bem. Eu peço desculpas ao pastor Reginaldo por não poder ouvi-lo nesse tempo, porque eu tenho que chamar o intervalo comercial, mas eu volto no próximo bloco abrindo com o senhor, tá bem? E antes do comercial, a gente chama um túnel do tempo, né? Túnel do tempo em que a gente resgata momentos interessantes, né, da nossa história da televisão, dos comerciais de televisão, dos momentos do esporte. E nesse momento aqui a gente vai rever, no programa de hoje, trechos, né, de 2 filmes bíblicos bastante interessantes, importantes e muito premiados. A senhora falou aí sobre as 10 pragas do Egito, sobre Moisés, a tábua, aquela coisa toda. A gente vai trazer exatamente cena do filme Os 10 Mandamentos. Um
um épico de classe, né? É, senhora, Gosto. como é que a senhora apresentaria esse, que a gente tem aqui, na verdade, é um trailer, né, do filme, inclusive, não é dublado, não é legendado, no som, no áudio original, mas como é que a senhora apresentaria para o telespectador esse filme? Uma obra-prima da cinematografia mundial, uma obra-prima do Cecil B. DeMille, um trabalho fantástico do Charlton Heston, trazendo, naquele tempo em que nós não tínhamos computação gráfica, trazendo efeitos espetaculares, fantásticos, 10 Mandamentos. A água se abrindo, aquela coisa... A água se abrindo. É inesquecível aquela cena. É inesquecível, num tempo em que não havia computador. O pessoal trabalhou demais para criar aquela cena, um me lembro efeito agora, até hoje fizeram irretocável. Com gelatina. Com gelatina. Com gelatina, não foi? Foi, com gelatina. Eles fizeram aquela cena com gelatina. E nem no desenho da Disney, o príncipe do Egito, Moisés, eles conseguem fazer um efeito tão legal, com toda a tecnologia hoje. Legal. Confira então esse filme de 1956, quer dizer, já lá se vão quase 60 anos. 60 anos. Quer dizer, é uma pérola, né, do nosso cinema. Confira, a gente volta já. Behold his mighty hand. Paramount Pictures proudly presents Cecil B. DeMille's The Ten Commandments. Who shall withstand the power of God? The Ten Commandments. Tira uma foto minha com a noiva? Claro, peraí. O que você tá fazendo? Tô colocando filme. Filme? Filme, foi. Tudo evolui. O jeito de tirar foto evoluiu. De tirar a sua CNH também. Agora, você pode iniciar o processo para tirar a sua CNH pela internet. O primeiro passo é acessar o site www.detran.goias.gov.br, clicar no banner Minha Primeira CNH e realizar o pré-cadastro. Depois, é só seguir as orientações que vão ajudar você nas outras etapas do processo. É mais rápido e mais fácil para você. Detran, Governo de Goiás. Juntos, já fizemos muito e faremos mais. Muito bem, estamos voltando aqui pela TV Brasil Central, Jornal Brasil Central, edição da noite. E hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, a gente naturalmente discutindo a Palavra de Deus. Está aqui a professora Eusita Melo Quinta, ela que é coordenadora de estudos e cursos da Federação Espírita de Goiás. Também está aqui o padre Rafael Magul, ele que é pároco da paróquia São Nicolau de Goiânia e também da Igreja São João Batista em Ipameri. Não é isso? Correto. E também está aqui o teólogo Reginaldo Cruz, ele que é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Eu prometi, vou fazer isso, começar pelo senhor esse bloco, mas durante o intervalo, o padre me deu um gancho bastante interessante que eu vou pedir ao padre, né, que provoque essa discussão junto ao senhor. Qual é, padre? Não, é algo muito simples. Uma das pessoas que estava falando, quando lhe fizeram a entrevista popular, ela falou que a Páscoa, ou a tradição da Páscoa, já foi, como algo que passou e que o povo não lhe dá essa transcendência e essa importância. Eu acho que eu não estou de acordo com ela totalmente. Por quê? Por algo muito simples. Hoje as igrejas, seja a fé que seja, estão lotadas. Domingo de Ramos, igreja que iba. Igreja, por exemplo, as igrejas ortodoxas, católicas, romanas, evangélicas. Nossos irmãos lotam suas igrejas, os irmãos evangélicos. Eu acho que aqui temos algo concreto. Existe uma necessidade concreta do povo de Deus. A pergunta é, nós como líderes religiosos, nós como pessoas comprometidas com nossa fé, estamos dando resposta a essa fé ou não? Pergunta para o pastor. Olha, para os cristãos, os dois eventos, né, a morte de Jesus e também a sua ressurreição,
ou seja, a Páscoa, tem um sinal e um indicativo de esperança, né? Uma esperança que transcende, uma esperança que perpassa os horizontes temporais e atemporais. Nós percebemos na apresentação, as pessoas que foram abordadas nas ruas aqui da capital, que o sentimento em relação à morte e ressurreição de Jesus, ele é vívido, né? Ele é constante, ele faz parte do imaginário. É claro, uma ou outra pessoa vai dizer que a Páscoa não tem mais a sua valia, não tem mais o seu valor simbólico, teológico e prático. Mas a gente reafirma e afirma que a Páscoa, ela faz parte da vivência comunitária. Toda comunidade de fé, quer seja uma comunidade católica, protestante, espírita, eu penso que gravita em torno da Páscoa. É claro, há algumas comunidades que a Páscoa é comemorada com uma liturgia bem mais intensa, como é o catolicismo. No protestantismo, basicamente não há liturgia gravitando em torno da Páscoa. Nós poderíamos dizer que a celebração da ceia do Senhor, que é uma prática quase que mensal entre os evangélicos, entre os protestantes, ela também traz um indicativo da Páscoa. Porque o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo é a nossa Páscoa. Então, como já foi dito, a Páscoa, ela remonta aos hebreus, que durante 430 anos ficaram trabalhando num estado de subserviência aos faraós, e aí, finalmente, eles são libertados. Há o êxodo, há uma saída lá do Egito rumo a uma terra prometida, a terra de Canaã. Então, daí, os judeus começam a comemorar essa saída, esse êxito, essa libertação. No caso dos cristãos, Cristo é aquele que promove a nossa saída. É Ele que promove uma ruptura na nossa vida. Porque Cristo é a nossa Páscoa, segundo Paulo, exatamente porque Ele é aquele que nos libertou do poder do pecado. É aquele que proporcionou a nossa transformação. Então, como disse o apóstolo Paulo, o novo homem, a nova mulher, o novo ser, a nova criatura, como disse o teólogo John Wesley, a nova criação, a nova humanidade surge a partir de Cristo, né? Então, os valores de Cristo, a ética de Cristo, o bem praticado por Cristo, eles estão inseridos nessa nova criação. Então, é impossível dissociar a temática Páscoa, a temática morte e ressurreição de Jesus, da vivência do cotidiano, da vida de todos os brasileiros, de todos os seres humanos. E aí que a gente entra no ponto prático, né? Isso acontece realmente? Isso acontece, em tese acontece, em termos gerais acontece. Ou acontece apenas para aqueles que são mais fervorosos, né? Aqueles que são mais ligados à fé? Por exemplo... O povo, em sua maioria, né, pelo jeito, não tem muito essa ligação. Pelo menos aquela declaração que a gente ouviu mostra isso. Né? Por exemplo, Paulo, no Brasil, talvez o povo não tenha tanto uma ligação litúrgica, mas há uma ligação prática, né? Os católicos têm uma ligação litúrgica, e consideram e desenvolvem a Páscoa liturgicamente como é requerido. Entre os protestantes, especificamente entre os evangélicos, eles também têm a ideia nítida da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é impossível de não fazer parte da vivência, do imaginário das pessoas, porque é o poder da ressurreição de Jesus que vai trazer esperança ao homem, à mulher comum, a pessoa de bem. Então, nós somos fortalecidos diariamente, na prática, pastoralmente, pelo poder que emana da ressurreição de Jesus. Nós somos transformados, nós somos libertos por esse poder. É uma questão que deve ser revista ou deve ser relembrada, qual é o significado da morte e da ressurreição de Jesus. A Semana Santa comemoramos exatamente esses dois eventos históricos e teológicos. Mas qual é o significado, não somente bíblico, teológico ou histórico? Qual é o significado prático da morte e ressurreição de Jesus? A morte de Jesus, ela tem um significado de redimir o homem, né, da sua herança pecaminosa.
redimir o homem da sua inimizade com Deus. A ressurreição de Jesus, que é o tópico central do cristianismo, da cristandade, em qualquer vertente, em qualquer facção ou denominações ou ramos do cristianismo, a ressurreição de Jesus, ela tem um significado prático, que é conceder esperança. Percebemos que nas tomadas, no início da apresentação do programa, as pessoas, em termos gerais, elas demonstram que tem essa esperança, né? E que essa esperança é vivaz, porque essa esperança transcende, transporta as pessoas para o além. A esperança na vida, na ressurreição de Cristo, ela é tão forte que ela trabalha a possibilidade da vida eterna. Tá bem, eu quero ouvir a professora, mas o senhor parece que quer falar alguma coisa sobre isso antes. Ele falou, Cristo é nossa Páscoa. O Senhor falou, como traduzirlo isso ao dia a dia? Eu acho que um dos grandes problemas que estamos tendo hoje, e uma das enfermedades do século, é a depressão, por exemplo. O Senhor falou, pastor, de esperança. Então, como alimentar essa esperança desde a ressurreição? Essa é a pergunta. Por quê? Porque hoje muitas mensagens do dia a dia, como estão sendo? Viver o momento, vive o dia a dia. Agora, nós que decimos, não é só viver o momento, é pensar em como vivemos esse momento, vamos a ter um dia melhor, ou seja, a esperança. Mas eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje. Como trabalhar essa esperança, essa fé que, como diz São Paulo, não? Se não acreditamos na ressurreição, vai a nossa fé. Então, aí está, eu acho que o tema central nosso. Hoje, uma das grandes enfermidades do século é a depressão. E nós temos a resposta aos cristãos. A resposta é desde a esperança e trabalhar o sentido transcendental da pessoa. Ver essa luz. Por quê? Porque a desesperança faz que a pessoa entre na depressão. Professora Eusita, né? Quero ouvir mais a senhora. Sim. Como é que o Espiritismo trata essa questão da morte, da ressurreição de Cristo? Lembrando, né, que são eventos litúrgicos trabalhados pela Igreja Católica, mas não há como deixar de registrar, né, que cada vertente religiosa também tem lá a sua manifestação nesse período da Semana Santa, de um jeito ou de outro, né, seguindo ou não o rito católico, mas cada uma para e faz a sua reflexão. Como é que é no Espiritismo essa reflexão? Eu vou retomar o versículo citado pelo pastor para nos posicionar em questão de palavras, porque eu acredito que a diferença nossa seja a questão de entendimento de etimologia. Por exemplo, quando o pastor coloca, que Paulo coloca aos Coríntios, Cristo é nossa Páscoa. E para o espírita? Se nós formos passar para o entendimento da palavra Páscoa, que vem do termo semita, pessar, que significa passagem, libertação, para o espírita também. Cristo é nossa libertação. Por quê? Cristo para nós é o guia real, o guia e modelo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o exemplo que nós teríamos para seguir. Então os espíritos respondem que o espírito mais puro que passou pela Terra é Jesus. É uma das perguntas, uma das respostas mais sucintas. Então, sem Jesus no coração, sem essa crença que os senhores colocam em ressurreição e que nós colocamos como imortalidade da alma, sem essa crença na imortalidade da alma, é difícil a esperança. Se nós formos achar que tudo se acaba aqui e que não temos continuidade, e mesmo com as nossas interpretações divergentes, católicos, evangélicos, espíritas, a imortalidade nos une. Porque todos nós acreditamos nessa continuidade. Para os evangélicos, com a ressurreição, para ainda que sob outro nome. Que sob outro nome, mas a questão, a divergência é do entendimento nosso. Mas em uma coisa a gente comunga, que é a esperança do Cristo. Ele é o nosso guia e modelo. E por ele é que a gente vê que as pessoas realmente se transformam, se modificam, e é esse o trabalho da Boa Nova.
de trazer uma nova conexão entre o humano e o transcendente. Sabe que e me permita fazer uma pergunta só para pegar esse gancho aqui da palavra de Cristo. Era uma só. Por que tantas interpretações que geraram tantas religiões? Eu acho que, bueno, respondendo primeiro ao do Senhor, isso é a maravilhosa que Santo Agostinho disse, o dom maior que temos nossa liberdade. Exato. Deus nos aceita e gosta de ver-nos livres. E tão assim que a vezes nos vê fazendo erros, sofre, mas não nos obriga. Muita gente pergunta, mas padre, se Deus é justo, por que tantas guerras? Por que tanto fome? Isso não é de Deus. É a liberdade que Deus nos deu para nós administrar esta terra e nós não a sabemos administrar. Seria o livre-arbítrio. A mala distribuição das riquezas. Isso. Para uns poucos e os demais para os demais. Pois é, mas em relação à palavra de Cristo, né? Por que tantas interpretações e muitas vezes interpretações distorcidas, né? Intencionalmente no sentido de até mercantilista, né? No sentido até mercantilista. Eu vou dar um exemplo concreto. Uma vez um bispo lhe perguntaram a mesma pergunta e ele respondeu, quando lhe falaram quem tinha a verdade, esta religião, esta ou esta. E ele falou assim, a religião não é só palavras, são atos. O que nos une são nossas atitudes, nossas obras. Isso. Não fales de tu fé, que tu obra fale de tu fé. Quando você precisa discutir doutrinas, é porque nossas obras não estão falando dessas doutrinas. Pois é, mas aí eu insisto, porque eu quero saber, por exemplo, existem explorações até, vamos falar bem rasgado, da palavra de Cristo, com um sentido mercantilista, né, sob o pretexto da prosperidade. Sim, né? Algumas religiões fazem isso, quer dizer, elas vendem aquilo, você quer ter um carro, você tem que dar tanto para a igreja, você quer ter não sei... Quer dizer, como entender Os isso, demagogos pastor? da fé. Por exemplo, Paulo... Pois é, como entender isso? E por que não se faz nada contra isso, sabendo que isso não é correto? É preciso fazer uma apologética a respeito disso e contra isso. Por exemplo, a ciência, a hermenêutica, que é trabalhada juridicamente e biblicamente, ela trabalha para interpretar o texto bíblico. Então, ela apresenta uma metodologia, ou literal ou alegórica. Então, a adoção de um método interpretativo é que leva a várias interpretações. Agora, a não adoção de nenhum método é que gera as confusões interpretativas. Por exemplo, vamos fazer um link entre a ressurreição de Jesus e interpretações que às vezes fazem o evangelho ter um aspecto mercadológico. Um exemplo, Paulo, ele diz isso literalmente, então a interpretação literal, ele diz, olha, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis pecadores. Então, Paulo nos informa e nos admoesta que precisamos ter uma esperança que perpassa os horizontes, uma esperança no além, na vida eterna. O que hoje a gente percebe é oferecido por muitas igrejas é uma transformação do evangelho em um evangelho mercadológico. Um dia desse eu vi um livro. O título do livro era Cristianismo Diabólico. Eu fui ler o livro para saber que tipo de cristianismo era esse. Lá era um cristianismo sem Cristo, sem cruz e sem santificação. Então, a comercialização do sagrado e a vulgarização da fé por qualquer líder religioso, por qualquer igreja, é que leva as pessoas a perderem essa mensagem de fé e esperança a respeito da ressurreição. Na Bíblia há um tratado a respeito da ressurreição. Por exemplo, enquanto nós temos a cruz como o principal signo, o principal símbolo do cristianismo, nós temos a ressurreição como o maior fundamento do cristianismo. Então, a ressurreição, ela é a base da cristandade. A ressurreição, conforme Paulo diz, no capítulo 15 de Coríntios, ele gasta 58 versículos para falar uma comunidade do primeiro século que eles precisavam acreditar na sua ressurreição e também na ressurreição de Cristo. Mas para algumas religiões a ressurreição não é o mote principal. Acaba sendo, repito, aquela teoria da prosperidade. Quer dizer, você quer ter o carro, quer ter a casa, né? Doe para cá. Eu tenho que chamar um intervalo comercial, tá bem? Na volta os senhores falam. Para o ímpar.
Tá bem, professora? Tá bem. Eu vou pedir à senhora, mais uma vez, que me ajude a apresentar mais esse Túnel do Tempo, porque a gente vai trazer mais um filme bíblico de 1959, que é Ben-Hur. Opa! A senhora faz a sinopsezinha bem rápida dele para nós? Faço. Ben-Hur, também outro épico fantástico, em que nós vemos a saga dos cristãos e, novamente, Charlton Heston entrando para trazer o significado do conhecimento do cristianismo, e que tem uma cena fantástica também, que efeitos especiais hoje nem naqueles Velozes e Furiosos conseguiram ultrapassar, que é a Corrida das Bigas. Fantástico. 3 meses e meio para gravar aquela cena. Gravar aquela uma cena de 9 minutos. De 9 minutos. Vale a pena. Tá. A gente não vai exibir essa cena, porque a gente preferiu exibir uma outra que tem mais a ver com... Menos demolidora. Embora seja demolidora também, mas, porque é a Via Crucis. A Via Crucis. Né? Mas a gente preferiu a Via Crucis, né, para a gente ilustrar melhor isso tudo que a gente está conversando no programa de hoje. Charlton Heston, né, grande ator. Grande ator. Né, grande ator. E esse filme recebeu 13 Oscars e foi recordista, até que Titanic também igualou com ele. em número de Oscar. Isso. E depois um dos filmes da saga O Senhor dos Anéis também ganhou 13 Oscars. Mas veja bem, desde 1959 esse recorde não era batido. Não era superado, exatamente. Veja só, a gente volta já. socorrerle nadie. Apiadaos de él. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando aqui para a TV Brasil Central, Jornal Brasil Central, edição da noite, e hoje falando sobre a Sexta-feira Santa, falando sobre a Palavra de Cristo. Estamos recebendo a professora Elzita Melo Quinta, ela que é coordenadora de estudos e cursos da Federação Espírita de Goiás. Também está aqui o padre Rafael Magu, ele que é pároco da paróquia São Nicolau de Goiânia e também da São João Batista de Ipameri. E ainda o pastor Reginaldo Cruz, que é teólogo, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, e é professor também da faculdade FAIFA, é isso? FAIFA. E CEPEGO também. Isso mesmo. Tá bem. A gente retoma aquela questão, né, que ficou inconclusa no final do bloco anterior, que fala sobre a mercantilização da palavra de Cristo, né, por algumas igrejas, e isto a gente vê notoriamente, basta ligar a televisão, que a gente vê aqui e ali essas
essas imagens explícitas. E o senhor disse que gostaria de falar sobre isso, padre. Sim, eu acho que, voltando à palavra Páscoa, que significa passar da morte para a vida no Novo Testamento, então eu digo, qual é a visão que temos nós como pastores desta vida? E eu acho que uma meditação é pensar, partindo do questionamento que todos nós nos perguntamos muitas vezes, estamos dando ao povo o que precisa ou vendemos ao povo o que o povo quer escutar? Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, nesta Páscoa. Muitas vezes, otorgando e dando o que precisa ao povo, muitos se afastam, mas isso é o que lo vai salvar, a verdade é o que ele precisa. E, infelizmente, nós vemos muitas vezes que alguns pastores, alguns padres, por querer ter a seu rebanho perto dele, não encara e não desafia os verdadeiros obstáculos, que é dizer a verdade. Se está errado, está errado. Eu digo, a verdade é como a sal. A sal no alimento dá um gosto, mas nas feridas arde. E essa é a nossa missão nesta terra. Mas muitas vezes as pessoas não querem a palavra de Cristo. Exato. Elas querem o carro, querem a casa, exato. Por isso eu digo, querem o marido de volta. Né? Isso algo, dizia que viu dias atrás um pastor prometendo isso. Isso, o pastor dizia que se a pessoa tivesse com problemas conjugais, então, no caso, a esposa pegaria uma camisa branca, dava um nó nas duas mangas da camisa, levava à igreja daquele pastor, e ao chegar lá ele desataria aquele nó, e como se em um passe de mágica o casamento seria restaurado. Então isso é um misticismo perigoso, isto é altamente nocivo à fé das pessoas, isso é burlar o evangelho, isso é uma ação nociva à vida das pessoas. Isso é o evangelho nocivo, não promete pastor, isso. Por que a gente não vê ninguém falando assim, ninguém tomando alguma providência, as próprias igrejas que usam, no bom sentido, a palavra de Cristo de forma correta? Quer dizer, não há uma manifestação dessas igrejas, dessas religiões? Isso. Por quê, professora? Eu acho que mesmo que houvesse, nós estamos basicamente nesse sentido, reeditando os vendilhões do templo. Aquela época, quem teve peito para enfrentar os vendilhões do templo, a não ser Jesus com chicote, não é? Mas o Cristo nos traz a palavra do amor. E a gente observa que a melhor religião é aquela que faz o homem bom. E esses que estão nesse mercado, nesse câmbio de materialidades, estão se comprometendo, estão abusando da credulidade das pessoas. Mas um dia elas despertam. E quando elas despertam, o que é que acontece? Vão se filiar ao materialismo. E a culpa é de quem? Dos falsos profetas encarnados, que são aqueles espíritas, católicos, evangélicos. Em todos os segmentos nós encontramos isso. Não existe em um só departamento, não. Porque há religiosos e religiosos. Existem aqueles que têm a consciência, que têm a moral da verdade, e existem aqueles que camuflam e querem ganhar em cima. Mas ai desses. Paulo, nós esperamos que neste programa que está quase finalizando, justamente o que está falando a professora, que isto sirva, o que nós estamos falando hoje, para acordar a muitos que estão dormidos, para despertá-los, para que voltem a sua fé, e dizer para eles, para todos vocês, não é que todo vale, não só todo é relativismo. Nossa fé é o amor, é a vida, nossa fé é a ressurreição. Cristo vino a dar-nos esperança, dizendo que todo é possível com a fé. Nós temos fé em um Cristo que venceu a própria morte. Nós podemos vencer estas dificuldades. Aí temos um pastor que justamente está falando dos falsos pastores. Também nós como padres, lo mesmo, nossa professora, lo mesmo. O que nos une a todos é o amor. Olhem que importante que é que vocês estão vendo nesta mesa a 3 pessoas. Que é o que nos une a los 3? O amor de Jesus. Por isso Jesus nos dizia que todos sejam um para que o mundo acredita. E onde nos fazemos um?
quando estamos perto de Deus e do próximo. Sim, pastor. Ainda quanto aos falsos mestres, né, e também, consequentemente, aos falsos ensinamentos, é necessário que, como cristãos, seguimos aí a orientação de Judas. Judas, aquele irmão de Jesus, ele escreve lá no seu texto as seguintes palavras: batalhardes, lutai pela fé que uma vez vos foi entregue. Então é necessário ter uma postura apologética, né? É necessário defendermos a fé cristã simplesmente ensinando a palavra de Deus dentro de uma coerência bíblica e de uma interpretação coerente. O avanço dos falsos mestres e de seus ensinamentos, além de ser nocivo, como já foi falado anteriormente, elimina a fé das pessoas. As pessoas elas começam a ter uma relação com Deus como se elas fossem fiéis, bem exigentes, que entrassem exigindo tudo para Deus, decretando, determinando, até colocando Deus contra a parede, e Deus se visse obrigado a atender esses fiéis altamente exigentes. Não é essa a espiritualidade bíblica, não é essa a relação que Deus nos chamou para termos com o seu Filho, com Jesus. A relação é uma relação de intimidade com Deus, mas também uma relação que indica que nós tenhamos uma ética cristã, uma ética mínima, capaz de nortear a nossa vida, nortear as nossas ações e sermos conhecidos como cristãos, não do ponto de vista negativo, mas conhecido como cristão pelo que praticamos e pelo que somos, principalmente. Também, o senhor está falando aí, eu estou me lembrando de uma manifestação desse tipo a que o senhor se refere, né, de as pessoas usarem Deus, colocarem Deus contra a parede, essa coisa toda. É muito comum, né, padre? O senhor que torce pelo River, né? Não sei se lá isso acontece, mas é que a gente vê muito, né? Eu vi, por exemplo, no último domingo, final do Campeonato Goiano, né, e um jogador do Atlético dizendo que lá Deus estava do nosso lado. Quer dizer, nós ganhamos porque Deus estava do nosso lado. Que história é essa? Onde está a lógica disso? Isso é o que eu le falei uma vez a uma equipe que me pediram para que le dê uma pequena palestra assim, de motivação. Eu le falei, cada jogador que entra, todos se fazem na señal da cruz, ou rezam a Deus, se são evangélicos, abrem suas mãos, ¿sí? E se são de outras religiões, fazem outros gestos. Todos têm a Deus. Agora, vocês têm que fazer lo profissionalmente que têm que fazer e nada mais. Deus está mais além das coisas que nós nos imaginamos muitas vezes. Deus está em nossas bondades, em nossos atos, quando você ajuda alguém, quando você está perto por exemplo, hoje, infelizmente, estamos sofrendo uma guerra em Síria, não? Nós queremos a paz. Aí temos que rezar e dizer, Deus, da paz. Aí sim. Muitas pessoas mas botar Deus no meio de um jogo de futebol? Mas até pessoas matam em nome de Deus. Não existe isso. Não é isso. Padre Rafael Magul, né, começo pelo senhor o meu agradecimento aqui pela presença dos senhores aqui no programa. Obrigado por ter vindo, foi um prazer conhecê-lo. O prazer é meu e nós já conhecíamos a vocês por todas as interessantes programas que fazem. Obrigado. Que Deus continue abençoando, iluminando, porque o melhor jeito de deixar uma mensagem distinta e diferenciada para a comunidade. Feliz Páscoa, decimos em árabe nós, el Mesías Kam, que significa Cristo ressuscitou, e se responde Hakan Kam, verdadeiramente ressuscitou. Ok. Feliz Páscoa para o senhor também. Professora Elzita Melo Quinta, obrigado por ter vindo também e uma feliz Páscoa para a senhora. Eu agradeço, Paulo. Feliz Páscoa para você também. Só queria fazer uma colocação. O jogador, 10 segundinhos. O jogador que diz que Deus estava com ele sofre da síndrome do filho único. Esquece que somos irmãos em humanidade, porque Deus está com todos. Muito obrigada. Obrigado, professor. E que Jesus abençoe a todos. Obrigado também ao pastor Reginaldo Cruz. Foi um prazer recebê-lo, prazer conhecê-lo também. Obrigado por ter vindo. O prazer foi nosso. Muito obrigado. Eu tenho convicção que os temas debatidos vão trazer esperança para as pessoas. E a gente espera exatamente isso, né, que através, eu tenho certeza, né, que através dessa contribuição maravilhosa que os senhores nos deram e deram ao telespectador, né, a gente procure entender o verdadeiro sentido da Páscoa e que ela seja verdadeira no seu coração. Uma boa Páscoa para você. Tchau.